dia. Bom dia. Let's do it again. Do it. Bom dia. Bom dia. Robson's been my translator for a long time. Robson tem sido meu tradutor por muito tempo. Amen. First translator, Anna Paula. Primeira tradutora foi Ana Paula. Amen. The Lord bless you. Deus os abençoe. Thank you, Apostle Renan and Ralph. Muito obrigado, apóstolo Renan e Time of Ralph. impartation. Um tempo de transferência de unção. We really applaud you. Muito, nós Construction of the aplaudimos, house of God. construímos a casa de Deus. Also the truths that Ralph shared earlier on. E também as verdades que têm sido implantadas. I want to say we celebrate Quero dizer que nós comemoramos, this transatlantic relationship celebramos esse relacionamento por transatlântico between our nations entre nossas nações. and the purpose of different graces E o propósito das diferentes graças is to make the church stronger. é fazer com que a igreja cresça. Amen. Amém. This is part of our culture in South Africa. Isso é parte da nossa cultura na África do Sul. We are not intimidated Não somos intimidados by different graces por graças diferentes, because we recognize porque reconhecemos the great agenda of God a grande agenda de Deus, is to use various graces que são usar várias to graças construct his body. para construir o seu corpo. Amen. Amém. I'm still trying to answer that question Eu tenho tentado também responder uma pergunta that people ask me. que as pessoas me fazem. How can we replicate Como podemos replicar this culture essa cultura that we have encountered in South Africa? que temos encontrado na África do Sul? And yesterday we spoke about the spiritual decline Então, ontem falamos sobre o declínio espiritual of the great city of Nineveh. da grande cidade de Nínive. And hopefully in this session I will complete my perspectives E eu espero que nesta sessão eu possa completar as minhas perspectivas on this particular subject. nessa particular matéria. Nineveh is a prophetic warning Nínive é uma cidade profética to the cities of the world. das cidades do mundo. It's a very valuable leadership É uma lesson liderança valiosa for the church para a igreja to make sure ter a certeza that God is a centrality que Deus é a centralidade of the building process. do processo de construção. Amen. Amém. Nineveh used to bask in its glory. Nínive deveria buscar a sua glória. He says they've dwelt securely. Eles achavam que estavam seguros. He said things like, I am it. Diziam que nós somos, And they had a high opinion que tinham uma alta opinião of all that city had achieved. de tudo que a cidade havia alcançado. And I want you to know that the grace of God will save us. Quero que vocês saibam que a graça de Deus nos salva. But our faithful and obedience to His word Mas a nossa fidelidade e obediência à palavra will preserve us. nos preservará. Amen. Amém. There's a difference between salvation Há uma diferença entre salvação and preservation and dominion. e preservação e domínio. And not only to preserve the church, Não somente para preservar a bring igreja, us to a place of dominion, mas para nos levar a uma posição de place domínio, of rulership and governance. de governança e liderança. Salvation is simply the beginning of our journey A salvação é simplesmente o início de nossa jornada, in our relationship with Christ. no nosso relacionamento com Cristo. And it's a great tragedy that Nineveh was unable to retain its testimony. Era uma grande tragédia que Nínive estava inapta para reter, In spite of the great signs and wonders, apesar de ter grandes sinais e maravilhas. the city was unable to produce A cidade não podia produzir a remnant that seeks after God. um remanescente que buscasse a Deus. You know, there's always a spirit of excitement and zeal Há sempre um espírito de animação e zelo when we go into a city. quando entramos numa cidade. Now, I've been here so long,
Mas eu tenho estado aqui no Rio de Janeiro há muito tempo. I've experienced this zeal. E eu já vivi esse zelo. Every time I come, Todas as vezes que eu venho, we could feel the presence of God. nós sentimos a presença de Deus. We know that God is speaking. Nós sabemos que Deus está falando. We know that people are receiving. Sabemos que as pessoas estão recebendo. The question we need to ask A this morning, pergunta que fazemos: how do we retain como vamos reter the momentum? o momento? This is a $64 million question. Essa é uma pergunta de 6 milhões de dólares. Hallelujah. Why is it Por quê? that whenever we return home, Todas as vezes que voltamos para casa, the city will default? a cidade está deformada. No, it will default to its former ways. Está voltando para a forma normal, Amen. para a forma default. We need to answer that. Nós temos que responder. What is the prevailing principality Qual é o principado que está prevalecendo, that causes a people of God que fazem com que o povo de Deus to backslide simplesmente se afaste after walking in the very presence of God? depois de estar caminhando na presença verdadeira de Deus? In these days, Nesses dias, God is visiting with these people. Deus está visitando essas pessoas. This morning during worship, Nessa manhã, durante a we adoração, experience God nós sentimos His Deus, presence. a sua when presença. the words were declared. Quando as palavras foram declaradas, It was an undeniable foi inegável that God was with us. que Deus está conosco. What is this prevailing principality Qual é o principado que está that is prevalecendo, hovering over this nation, que está sobre esta nação, that will cause us que nos leva to not to keep momentum? a não manter aquele mesmo momento? Momentum is O momento é walking in the truth andar na that verdade you have received que você recebeu, with the same zeal, com o mesmo zelo, the same excitement a mesma animação that you have experienced today. que nós vivenciamos hoje. This is a challenge. Esse é um desafio. How do we maintain momentum? Como nós vamos manter esse momento? And it's a question that we need to address. E a pergunta que nós temos que We need to responder. apply our minds to this. Temos que aplicar as nossas mentes a isso. Because if you leave people alone, Se você deixar as pessoas sós, they will end up in a place eles vão acabar num lugar whereby you will actually experience aonde vão experimentar what Nineveh experienced. e vivenciar o que Nínive vivenciou. Something happened in one generation. Algo acontece numa geração. I'm just going to assume what happened. Eu vou assumir o que acontece. I have some facts on what happened. Há alguns fatos que eu vejo But I'm acontecer. trying to put this together. Eu estou tentando reunir isso. That although this entire city repented, Essa cidade inteira se arrependeu. there must have been some among them Mas tinha alguém entre eles who questioned the ability of God que questionava a habilidade de Deus to sustain them. de suster essa cidade. Hallelujah. Aleluia. There must have been some people in the city, Algumas pessoas na cidade. because this city was a prosperous city. Era uma cidade próspera. So when they gave up all the ways and they repented, Quando desistiram de todos os caminhos, something happened alguma coisa where aconteceu. they questioned the ability Aonde começaram a questionar a of habilidade God to sustain them. de Deus mantê-los, sustê-los. It's like you receiving a calling from God. É como você recebendo um chamado de Deus. Maybe you're working at a good job Talvez você estivesse num bom emprego and God tells you, come out. e Deus fala para você sair I desse want you emprego. to serve me. Eu quero que você venha me servir. So you listen and you give it up. Então você ouve, desiste do And emprego after a while, e depois de um tempo you begin to regret. você começa a refletir. You begin to have doubts. Você começa a ter I'm dúvidas. assuming this city went through that Eu estou thought assumindo process. que essa cidade estava enfrentando esse processo, Because the Bible says porque a Bíblia diz they returned to the old ways. que rapidamente eles voltaram para os seus They made caminhos many pacts and agreements. e fizeram vários
agreements vários acordos with other nations, com outras nações, and they seduced other nations seduziram outras to nações entering into agreements with them para entrar num acordo com so eles, that they could dominate and exploit them, para que pudessem dominá-los e explorá-los, both politically and economically. politicamente e economicamente. The question is, how do we prevent the decimation A pergunta é como nós vamos vamos impedir a desolação of a valid salvation? de uma salvação válida. I believe that one of the ways, I'll give you a few ways today, Eu vou dar a vocês algumas maneiras, because we are constructing. porque nós estamos construindo. I believe apostolic prophetic partnerships. Eu creio no relacionamento apostólico, Prophetic apostolic partnerships. nos relacionamentos proféticos apostólicos. I believe that there need to be regular gatherings of believers in a city Eu creio que temos que ter reuniões dos crentes na cidade to ensure that Christ is enthroned para certificar que Cristo está entronizado as Lord over the church in the city. como Senhor da igreja na cidade. Christ must be enthroned as Lord. Cristo tem que ser entronizado. Amen. Amém. We must create platforms Nós temos que criar plataformas where we have dialogue onde teremos diálogos around the Word of God. sobre a palavra de Deus. These are some of the ways we have succeeded in South Africa. Essa é algumas das maneiras que nos faz ser bem-sucedidos na África do Sul. After this conference, Depois desta it conferência, is our prayer é a nossa oração that God will raise up a remnant in the city que Deus levante remanescentes na cidade to protect the gains para proteger or the advances os ganhos e avanços that we have made during these que days. temos feito nesses dias. Amen. Amém. I said in Durban recently, Eu disse em Durban recentemente, the revelation must not become the new entertainment of the church. a revelação não pode se tornar a nova diversão da igreja. Hallelujah. We managed to dethrone music. Nós acabamos desentronizando a música. We must not replace revelation. Nós não We podemos must not allow revelation nós não podemos permitir que a become the revelação new entertainment of the church. se torne a nova diversão da igreja. This is a season Esse é um momento where we must practice the revelation. que nós temos que praticar a revelação. Hallelujah. Aleluia. This is a season for it. Essa estação é o tempo. We have received much revelation Já recebemos muita revelação through the various platforms, de várias plataformas through diferentes, forums, através de fóruns, through Bible schools. através de escolas bíblicas. This reformation is known throughout the world. Essa reforma está acontecendo no mundo inteiro. But the hour has come where we have to practice Mas chegou a hora de praticarmos the things that we have learned. as coisas que temos aprendido. Amen. We are praying that there will be an emergence Temos, of fearless sons of God. temos que orar para que haja uma emergência de filhos de Deus, Who will stand before hostile kings que serão enviados diante de reis hostis and administrations e and administrações declare the supremacy of God. e declarar a supremacia de Deus. Amen. Amém. This movement is not for weak people. Esse mover não é para pessoas fracas. We are in a battle, Nós estamos numa batalha, we are in a war, estamos numa guerra and we have to stand up e temos que ficar de pé to protect the ancient biblical truths. para proteger a antiga verdade bíblica, Ensure that the cities of this world para nos certificar que as cidades do mundo do not replicate, não estão replicando, that God has lifted his hands que Deus levanta as suas mãos of a city like Nineveh. de uma cidade como Nínive. The question is, every city has an image. Toda cidade tem sua imagem. Which image are you going to worship? Qual é a imagem que vocês irão adorar? Hallelujah. Every city has an image. Toda cidade tem uma imagem. And we are here to reflect the likeness and the image of God. E nós estamos aqui para refletir a luz e a imagem de Deus. Although the message may be despised by many, Talvez a mensagem seja desprezada por muitos, but there's an angel of the Lord mas há um anjo de Deus who's able to
Open up the prison doors. que está apto para abrir as Bring us prisões, out nos tirar para fora and declare, e declarar: go stand in the temple fiquem de pé no templo and speak to the people e falem ao povo all the words of this life. todas as palavras de vida. Who knows what the present day name of Nineveh is? Quem sabe qual é o nome atual de Nínive? Hallelujah. Aleluia. I pray that you'll be very afraid. Eu oro para que todos tenham muito medo. And the fear of God E o temor de is Deus the beginning of wisdom. é o início da sabedoria. The present day of Nineveh O nome atual de Nínive is Mosul. é Mosul Mosul, in Iraq. no Iraque. Hallelujah. Mosul. Mosul, no Is Iraque. that right? M-O-S-U-L? M-O-S-U-L. Yeah. You know that name? M-O-S-U-L. Yeah. Mosul. 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 Mosul In no Iraq. Iraque. Amen. Mosul. Mosul in Iraq. Now, let me give you some details. Deixa eu dar detalhes. I had to do some research Eu tive que fazer uma pesquisa on what God actually did to this town. do que Deus fez com esse tempo. Hallelujah. Aleluia. Listen to me very clearly. Ouçam claramente. This is an awesome God. É um Deus tremendo que nós servimos. He's a fearful God. Um temor de Deus. The things that He says, As coisas que Ele diz, we ought to pay careful attention. nós temos que prestar muita atenção. And when I discovered these things, E quando descobrir essas coisas, I was astonished eu fiquei boquiaberto, because I remembered the prophecy of Nahum. porque eu lembrei da profecia de Nobody Naum. refers to Nahum easily Ninguém se refere a Naum facilmente, because of all its violent imagery. porque é uma imagem muito violenta. It is a book that is highly offensive É um livro que é altamente ofensivo to a postmodern generation. para uma pós-moderna, uma geração The pós-moderna. reason Nahum's prophecy in the Bible A razão de que a profecia de Naum está na Bíblia is to warn the church é para avisar a igreja of what can happen do que pode acontecer if we despise se nós desprezarmos the words of the Lord. as palavras do Senhor. Amen. It is Amém. included in the Bible. Está incluído na Bíblia. All scripture Toda a is escritura inspired by God. é inspirada por It is Deus profitable for doctrine. e é proveitosa para o crescimento. Tudo escrituras. Tudo escrituras. You speak in Portuguese? Yeah, it's tudo. Tudo. You cannot pick and choose. Você não pode escolher. Doesn't depend what mood you're in today. Não de acordo com o seu humor. Amen. Amém? All scripture is profitable. Toda a escritura é proveitosa. And God put this thing in here E Deus colocou aqui to warn us para nos avisar to take His word serious. que nós devemos levar a palavra a sério. Amen. Amém? Let's read Vamos ler what the prophet Naaman said o que o profeta Naum disse 2,600 years ago. em 2600 anos atrás. Amen. And we'll compare it E vamos comparar to what is happening Com in que- this present day. com o que está acontecendo atualmente. Amen. It is scary. Amen. É assustador. Maybe we should put the lights off. Talvez nós tenhamos que apagar a luz. But let's read it together. Vamos ler juntos. Woe to the bloody city. Ai da cidade ensanguentada. It is all full of lies and robbery. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Its victim never departs. Não se aparta dela o roubo. Therefore, I've been here for so long. Por isso eu tenho vindo aqui muito tempo. Don't translate. Okay. Ok. Não traduza. Por favor. Por favor, não traduza. This is just for my friends. É só para os meus amigos aqui. The victim never departs. The noise of a whip O estrépito
do açoite and the noise of rattling wheels, e o barulho do ruído das rodas. of galloping horses, E os cavalos atropelam. clattering chariots. Carros vão saltando. Horsemen charge with bright sword O cavaleiro levanta a espada flamejante, and glittering spear. como a lança relampejante. There is a multitude of slain, E ali haverá uma multidão de a mortos. great number of bodies, Uma multidão de mortos. countless corpses. Abundância de They cadáveres. stumble over E corpses não terão fim os defuntos. because of the multitude of harlotries of the seductive art, Tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão dos the pecados. mistress of sorceries, Da meretriz muito graciosa. sells nations through her harlotries, A mestra das feitiçarias que vende as nações em suas and families fornicações. through her sorceries. E as famílias pelas suas feitiçarias. Behold, I am against you, says the Eis Lord que of estou hosts. contra ti, diz o Senhor dos I Exércitos. will lift your skirts above your face. Levantarei a tua saia sobre a tua face. I will show the nations your nakedness, E as nações mostrarei a tua and the nudez. kingdoms your shame. E os reinos a tua I vergonha. will cast abominable filth upon you, Lançarei sobre ti coisas abomináveis. make you vile, Envergonhar-te-ei and make you a e spectacle. por-te-ei como It espetáculo. shall come to pass that all who look upon you E há de ser todos os que te virem will flee from you, fugirão de ti and say, Nineveh is laid e waste. dirão: Nínive está destruída. Who will bemoan her? Quem terá compaixão dela? Where shall I seek comforters for you? Donde te buscarei Verse number consoladores? 10. Verso 10. She is empty, desolate, and waste. Todavia foi levada cativa para o desterro. The heart melts, Também os seus filhos foram and the knees shake. despedaçados nas Much entradas. pain is in every side. Todas as ruas e sobre os And nobres all lançaram their faces sortes. are drained of color. E todas as faces, verse, That's all. All the faces are drained of e color. os seus grandes foram presos em grilhões. And when we read this, Quando lemos isto, we are filled with such great horror somos cheios de grande horror. that God could speak to a city Que Deus fala a uma cidade in such graphic, violent detail. de tal gráfico em detalhes de tão grandes de The violência. seduction that God is speaking A about, sedução que Deus fala, the spirit of harlotry, o espírito de prostituição, is where Nineveh, é this onde great Nínive, city, a grande cidade, after repenting, tem que se arrepender began to engage e começar a se that engajar great mistress Babylon, na grande Babilônia, who is projected as a harlot que foi projetada como a in the book of prostituta Revelation. no livro de A Apocalipse. harlot that drinks the blood of the saints, A prostituta que bebe o sangue dos that santos, sits on the beast, que se senta na besta and through the interaction e através da interação managed to cross-pollinate comece a cruzar the filthy culture of Babylon a cultura maligna, suja da to a Babilônia, people who have given their hearts to God. para as pessoas que deram seu coração a Deus. And because of this cross-pollination, E por causa desse cruzamento, it destroyed authentic repentance, destruiu o arrependimento autêntico, authentic salvation, a salvação verdadeira, an autêntica, authentic move of God. e o autêntico mover de Deus. Because the people were not discipled Porque as pessoas que não se discipularam to be strengthened para ser fortalecidos against the council of Babylon. contra os conselhos da Babilônia. Hallelujah. Aleluia. Beloved, we are so anxious Amados, nós estamos tão ansiosos to be relevant to a age in time. em ser relevantes para o tempo antigo, Am I right? certo? Everyone wants to be relevant. Todos querem ser relevantes. Be careful that we give up, E às vezes that we do desistimos. not give up Nós não podemos desistir our positions, da nossa posição, our very culture, da nossa cultura the very word verdadeira da that the palavra, church was founded on, que é a igreja na qual foi the fundada, rock a that we rocha heard about. que nós ouvimos. Do not
give your space on the rock. Não dê o espaço da rocha. Our anchor must be in the rock. A nossa âncora tem que estar na rocha. So Nahum prophesied Então Naum profetizou over 2,000 years ago há mais de 2000 anos that atrás this is what's going to happen. que isso iria acontecer. Fast forward the story. E seguindo a história, And here are some statistics há algumas estatísticas that I collected about this particular city. que nós vimos sobre essa cidade particularmente. Number one, it's lost its name. Número 1, perdeu o nome. Hallelujah. Aleluia. Lost its name. Perdeu o nome. It lost its culture. Perdeu a cultura. Today, the city of Nineveh A cidade de Nínive is a heap of rubble. hoje é um lugar de roubadores, de ladrões, After the bombing by the Iraqi forces, nascendo nas forças do Iraque. after the bombing of the US and its allies, Depois do ataque dos Estados Unidos e seus aliados, after the effects of the Islamic State depois do resultado to take control of Mosul, do Estado Islâmico que assumiu o controle there's de been a Mossul, huge cost of human lives. houve um grande custo das vidas humanas. Over 5,000 innocent civilians Mais de 5.000 cidadãos inocentes died in the onslaught. morreram no seu próprio campo. Tens of thousands of people. Dezenas de milhares de pessoas. As God reduced the city Quando Deus reduziu a cidade to a pile of rubble, a um pilar, a um lugar de ladrões, my research tells me a minha pesquisa that diz after the fighting stopped, que depois daquela luta toda, there were 8 million tons of rubble. há 8 milhões de ladrões. Hallelujah. 8 million. 8 million tons 8 milhões de toneladas de lixo naquele lugar. after God finished with that city. Depois de Deus terminar com essa cidade. US officials, Vocês, os the United oficiais, States os officials, oficiais dos Estados Unidos they described this battle descreveram a batalha as the most intense battle como uma batalha mais intensa since World War II. desde a Segunda Guerra Mundial. They carried out more than 1,250 strikes Eles levaram mais de 1.500 restos against the city. contra a cidade. A few months ago, Alguns meses atrás, they were pulling out 30 bodies a day eles estavam tirando 30 corpos por dia daquele from the lugar, rubble, do lixo, aligning perfectly alinhando perfeitamente Nahum's prophecy com a profecia de Naum. that there would be corpses all over the battlefield. Havia corpos em toda a área, em That todo o people campo. will stumble over corpses. As pessoas estavam andando sobre cadáveres. They say right now, Eles disseram que the agora smell of death o cheiro da morte lingers in the air. está no ar. You cannot avoid it. Você não pode evitar o cheiro da morte. There are people dead under these piles of Há rubble. pessoas mortas embaixo de pedras. Beloved, it is so thought-provoking Isso provoca tanto pensamento that God would afflict a city que Deus afligiu essa cidade with this level of attack. com esse nível de ataque. Thousands of lives destroyed. Milhares de vidas destruídas. The Jewish and Christian communities As comunidades judaicas e cristãs are virtually non-existent. estão virtualmente não existem mais. The prophet Zephaniah O profeta Sofonias also prophesied against Nineveh. também profetizou contra Nínive. He said he will stretch out his hand against the north. Ele disse: nós vamos levantar as nossas mãos He will contra, destroy Assyria vai destruir a Síria and make Nineveh a desolation, e fazer Nínive uma desolação, as dry as a wilderness. tão seca quanto o deserto. In spite of all this devastation that will come up Apesar against the de city, toda a devastação que virá sobre we Nínive, must not forget nós não podemos esquecer that God is faithful to protect his remnant. que Deus é fiel para proteger os remanescentes. This is what I want to impart to you today. É isso que eu quero transferir para você hoje. That in the midst of this 8 million tons of rubble,
que no meio desses 8 milhões de toneladas de lixo, in the midst of this devastation, no meio da devastação, the remnant of God os remanescentes de is Deus being protected by God. estão sendo protegidos por Deus. Hallelujah. Aleluia. I want you to know this. Eu That que- although there are rumors of wars and there are wars, Apesar de rumores de guerras e guerras, it does not frighten us não nos assusta, because we are protected by God. porque somos protegidos por Deus. We are the faithful of God. Nós somos os fiéis de Deus. God has an obligation Deus tem a to obrigação protect His faithful. de proteger os fiéis. Hallelujah. Aleluia. We must understand this. Temos que entender isso. The word of God to this remnant. A palavra de Deus para os I remanescentes. want you to turn with me Abram, por favor, to Zephaniah em Sofonias. chapter 3 verses 8 to 20. Sofonias 3, 8 to 20. do 8 ao 20. And this is a word to the faithful of God. Essa é a palavra para os fiéis de Deus. Do we have the faithful of God here? Há fiéis de Deus aqui hoje. Here's a word for you today. Essa é a palavra para vocês hoje. Therefore wait for me, says the Lord, Portanto, esperai-me, diz o Senhor, until the day I rise up for plunder. no dia em que eu me levantar para o despojo, My determination porque o meu decreto is to gather the nations to my assembly é of kingdoms, ajuntar as nações e congregar to os pour on reinos, them my indignation, para sobre eles derramar all my fierce anger. a minha indignação. All the earth shall be devoured with the fire of my E jealousy. todo o ardor da minha ira. God is a jealous God. Deus é um Deus ciumento. The Father O Pai is a jealous Father. é um Pai ciumento. Hallelujah. He goes on to say, Ele continua dizendo, verse 9, versículo 9: then I will restore to the people a pure language, Porque então darei uma linguagem pura aos povos, that they make all call on the name of the Lord, para que todos invoquem o nome do to Senhor, serve Him with one accord, para que sirvam com o mesmo from consenso, beyond the rivers of Ethiopia. da além dos rios da Etiópia, My worshippers, meus zelosos adoradores, my worshippers, meus zelosos my adoradores, worshippers. meus zelosos There's a adoradores. call of God Há um chamado de Deus for His worshippers. para os seus The adoradores gathering of God que se reúnem em is Deus, for His people, para o seu for povo, people who call upon His o name. povo que é chamado pelo seu Whether nome, you're in Ethiopia, na Etiópia, whether you're in Brazil, ou no Brasil, whether you're in Canada, ou em Canadá, whether you're in Australia, ou na Austrália, there's a great call of God há um grande to chamado the de Deus faithful of God. para os fiéis de God is Deus. gathering His people Deus está together. reunindo o seu povo He wants to junto. speak to us. Ele quer falar conosco. He is faithful Ele é fiel to His faithful. aos seus fiéis. Hallelujah. Aleluia. We do not advance the doctrine of hyper grace. Nós não estamos avançando a doutrina de hipócritas. Amen. Hyper grace, sorry. Oh, da super graça? Yeah, sim. Da super Amen. graça. We do not advocate that. Nós não estamos advogando a doutrina de uma super We believe graça. the kingdom is about covenant. Nós cremos que o reino é aliança. Covenantal relationships. Um relacionamento de Covenantal aliança. associations. Associações de aliança. And God is looking for His people. E Deus está procurando o seu povo. He says, Ele diz from beyond the rivers of Ethiopia, que além dos rios da Etiópia, my worshippers, meus zelosos the daughter adoradores, of my dispersed ones, que constituem a filha dos meus shall bring dispersos, my offering. me trarão sacrifício. My dispersed ones. Aqueles meus I don't dispersos. know what the enemy has done to you, Eu não sei o que o inimigo fez com você, but God is gathering you again. mas Deus está reunindo você novamente. Like a hen gathers its chicks. É como uma galinha unindo seus God is pintinhos. gathering you again. Deus está juntando você de novo. Doesn't matter where you've been
dispersed, Não importa como você estava disperso, which valley you are in, em que vale você está. this move of God Esse mover de is Deus a gathering of His people. é uma união do seu povo. Hallelujah. A gathering Aleluia. of His people. A reunião And do he's seu saying, povo. in that day, Diz que naquele dia you shall not be ashamed for any of your deeds, não te envergonharás de nenhuma das tuas in obras, which you transgress against me. com as quais te rebelaste For contra then mim. I will take away from your Então midst tirarei do meio de ti those who rejoice in your os que pride, exultam na tua soberba, and you shall no longer be haughty in my holy e te mountain. nunca mais te ensoberbecerás He will take away our transgression. no Monte Santo. Ele God tirará speaking a transgressão. Deus está About falando the coming of the Lord Jesus Christ. sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. He's talking about the day Está falando sobre o dia where Jesus would come. He would send His Son onde Jesus virá, ele enviará o seu sent one filho, of God. o enviado de Deus, that would invade the dark que places. vai invadir os That lugares would come escuros into the rubble. e vai sair. Although the city is a pile of rubble, Toda a cidade que é uma pilha de lixo, great excavator is coming. o grande escavador está The vindo. great searcher is coming. Aquele grande His name máquina, is Jesus. o grande trator, o And nome he's dele é coming Jesus, with you on his está mind. vindo para você, He's coming to search you out. está vindo para He's buscar coming você, to find you. está vindo para encontrar You are você. His beloved. Você é o amado dele. This is a passion that God has for you. Essa é a paixão que Deus tem por você. No pile of rubbish Nenhuma pilha de lixo is going to hide you. vai esconder você. Hallelujah. Aleluia. Goes on to say, Continua I dizendo, will live in your midst. verso 12. Verso 12: I will live in your midst. Deixarei no meio de ti A meek and humble people. povo humilde e pobre, And they shall trust in the name of the e Lord. eles confiarão no nome do Senhor. After all the bombing, Depois de toda a guerra, after all the contention, depois de toda a contenção, after all the airstrikes depois de toda a greve from the US, dos Estados Unidos all the allies, até os aliados from ISIS, do IS, from the Islamic State, do Estado Islâmico, from Iraqi. do Iraque. I don't know who bombed you here today. Eu não sei quem atacou você hoje. Hallelujah. I Aleluia. don't know who bombed you. Eu não sei quem nasceu você, But quem fez God is você coming nascer. to pull you out. Mas Deus está vindo para tirar você de lá. Hallelujah. Aleluia. And He's going to leave behind E ele vai deixar para trás a people povo who have absolute trust que tem uma confiança absoluta in the name of the Lord. no nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Do not fear Não tema the storms as tempestades, or the attacks of darkness. os ataques das trevas. God has got our number. Deus tem o nosso número He knows where you are. e Ele sabe quem é cada um de nós. He says Ele in disse, verse 13, ele diz no verso 13: the remnant of Israel shall do no unrighteousness, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, speak no lies, nem proferirá mentira, nor shall a deceitful tongue be found in the e mouth. na sua boca não se achará língua enganosa, For they shall feed their flocks mas serão apacentados, and lie down, deitar-se-ão, and no one shall make them e afraid. não haverá quem os espante. Hallelujah. Aleluia. Sing, O daughter of Zion. Canta alegremente, filha de Sião. Shout, O Israel. Rejubila, ó Israel. Be glad and rejoice with all your heart. Regozija-te e exulta de todo o O coração, daughter of Jerusalem. ó filha de The Jerusalém. Lord has taken away your O judgments. Senhor afastou os teus juízos, He has cast out your enemy. exterminou o teu inimigo. The King of Israel, the Lord, O Senhor, o rei de is in Israel, your midst. está no seu meio. After all the destruction, Então não haverá mais mal algum. the Lord is in our midst. O Senhor está em nosso The meio. Lord is in our midst. O Senhor está em You nosso shall see meio. disaster no more. Nós não veremos mais desastre. In that day,
Naquele dia shall be said to Jerusalem, se dirá a Jerusalém: do not fear, não temas, Zion, ó Sião, let not your hands be não se weak. enfraqueçam as tuas mãos. We are the spiritual Zion of God, Nós somos a Sião espiritual de Deus, the gathering of God's people, a reunião do povo the de remnant Deus, of God, os remanescentes de who are Deus, submitted to His word, que nós somos submetidos à sua palavra, submitted to His lordship, submetidos ao seu senhorio, submitted to His authority. submetidos à sua autoridade. We have installed Him as God over our lives. Somos instalados como Deus em nossas vidas. The Bible says it's time to rejoice. A Bíblia diz que é tempo de regozijar. He says the Lord is in your midst. O Senhor está em nosso meio. The mighty one will save. O aquele todo-poderoso que He diz will rejoice over you with que ele gladness. se alegrará sobre a sua alegria. He will quiet you with His love. Ele vai proteger com seu amor. He will rejoice over you with Ele singing. vai se alegrar sobre os que cantam. I will gather those who sorrow over the appointed assembly, Vou reunir aqueles que estavam sofrendo na who assembleia, are among you, aqueles que estão no meio de to vocês, whom its reproach is a burden. aqueles que são reprovados. Behold, at that time Cuidado com esse dia. I will deal with all those who afflict you. Eu vou lidar, vou resolver com todos que afligiram I will vocês. save the lame Eu vou dizer os nomes. and gather those who are driven out. Vou salvar os que cocheiam. I will appoint them for praise and fame in every land where they were put to shame. Recolherei aquele que foi expulsa e deles farei um louvor em nome de toda a terra. At that time I will bring you back. Naquele tempo vos farei voltar. Even at that time I gather you. Naquele tempo vos recolherei. For I will give you fame and praise. Certamente farei de vós um Among nome all the e um people of the louvor earth. entre todos os povos da terra. When I return your captives Quando fizer voltar os vossos cativos before your eyes, diante de vossos says olhos, the Lord God diz o Almighty. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia! Do not be afraid. Não tenha medo. Do not be afraid. Não tenha This medo. is not a time to be afraid. Esse não é um momento de ter medo. This is a time to rejoice. Esse é um momento de It's a time to regozijar. sing, Zion. É um momento de cantar, Sião. It's time to get excited. É um momento de se alegrar. Because our faithfulness Porque a nossa is fidelidade not in vain. não é em vão. Our faithfulness A nossa is fidelidade not in a human structure. não é uma estrutura Our humana. faithfulness A nossa It's fidelidade not in any human system. não está no sistema humano. Our faithfulness A nossa is fidelidade not in the promises of men. não está na política Our humana. faithfulness A nossa It's fidelidade in the Lord God é Almighty. no Senhor Deus Who rules Todo-Poderoso, over heaven and aquele que reina e I governa. will lie down. Nós vamos ficar I de will pé. sleep. Nós vamos I will descansar. rest. Nós vamos descansar. Storm has no intimidation. Não vamos estar intimidados, Because I know who controls porque eu sei quem controla every storm. cada I am tempestade. not afraid of evil systems. Eu não tenho medo do sistema I am maligno. not agonizing over the devil. Eu não vou me ajoelhar para o I'm diabo. not agonizing over Eu não vou enemies. agonizar para os inimigos. Hallelujah. Aleluia. Captives shall return Os cativos retornarão before your very eyes. Before your eyes. diante dos seus olhos. The promise of the Father. A promessa vai se cumprir. Hallelujah. Aleluia. Promise of the Father. A promessa do Pai. Hallelujah. Aleluia. Those who have been taken captive Aqueles que foram cativos by the systems of Babylon, pelo sistema da Babilônia they will return. retornarão. They will return. Retornarão. Retornarão. The world cannot give grace. O mundo não pode dar a graça. The world doesn't know what grace is. O mundo não sabe o que é graça. Hallelujah. Aleluia. They will miss the grace. Eles vão perder a They will graça. return Eles vão retornar to the house of the Father. para a casa do Pai. It will happen before your eyes. Isso vai acontecer diante dos nossos olhos. We call all captives today. Chamamos todos os cativos hoje. I want you to know that God is thinking about you. Deus pensa em vocês. Hallelujah. Aleluia.
God is going to visit you by His Spirit Deus vai visitar você pelo Espírito and cause you to return e vai te chamar para retornar to the place para o lugar where God has planted His name. onde Deus plantou o seu nome. Hallelujah. Aleluia. You know what? Sabe, amados, Last year in 2017, no ano passado, em 2017, after so many years, depois de tantos anos, there's one building that was left. houve one building, Yeah. houve um prédio, uma construção que foi deixada. St. Paul's Church, A igreja de São Paulo, in the district of Mosul. no distrito de Mossul. 100 believers 100 crentes gathered se reuniram, centenas de crentes se to reuniram celebrate Christmas Mass. para celebrar o Natal, a missa de Natal. I don't care what they believe in. Não importa no que eles creem, I don't care about the não doctrine. importa sobre a doutrina, But they believed. mas eles creram. God remembers His remnant. Deus se lembrou dos seus remanescentes. After all that fighting, Depois de toda a guerra, the bombing, depois de toda a morte, destruction, depois de toda a destruição, all the lives that were lost, todas as vidas que se perderam, 100 people centenas de pessoas gathered in the church. se reuniram dentro de uma igreja. This would be the beginning E esse foi o início of a new order in the city. de uma nova ordem na The cidade. remnant of God. Os remanescentes de Deus. When the bombs came, Quando as bombas vieram, God protected them. Deus protegeu eles, They were escondeu eles, hiding from the enemy. escondeu-os dos inimigos. They gathered in the house of God. Eles se reuniram na casa de Doesn't matter Deus. what name was on the Não building. importa o nome da casa, Doesn't matter. não importa. God brought them together. Deus os reuniu. Listen to this. Ouçam, Hundreds of Muslims joined them centenas de muçulmanos se juntaram a in eles. solidarity. Numa solidariedade. In solidarity. Em They solidariedade. gathered around with them Eles se reuniram junto com as they eles, remembered the birth of the Lord Jesus. se lembrando o nascer do Senhor In Jesus that Cristo. moment, Naquele momento, this is beyond religion. isso é além da religião. This moment Esse momento is beyond your local church. é além da sua igreja local. It is beyond Está what you are além building. do que você está construindo. It is beginning of a new order É o início de uma nova that ordem God is showing us. que Deus nos mostra. I'm going to do something on the earth. Eu vou fazer algo na terra The whole world will take notice. e que as pessoas vão ver. Amen. Amém. Do not despise your little gatherings. Não despreze as suas pequenas Do reuniões. not despise your little flock. Não despreze o seu pequeno God is grupo. something unique. Deus é único. As I begin to close, Quando eu começo a encerrar, I want to look at the New Testament. eu vou olhar no Novo Testamento. Luke Lucas, chapter 11, Lucas 11, verse 29. 29. Verse 29 to verse 32. Do 29 ao 32. You know, the people were asking Jesus to show them a sign. As pessoas estavam perguntando a Jesus. And Jesus began to speak. E Jesus começou a falar. And while the crowds, you got it? While the crowds were gathered together, E ajuntando-se a multidão, he began to say, começou a dizer: this is an evil generation. maligna é esta geração. This is in Jesus' day. Em Jesus. Hallelujah. Aleluia. Listen to me now. Ouça. Evil also has succeeding generations. O mal tem sucedido em gerações. This is an evil generation. Jesus says, this is an evil generation. É uma geração maligna. Jesus was not afraid Jesus não tinha medo to call de chamar
things as they are. as coisas como elas são. It seeks a sign. Ele mostra A sign. um sinal, And no sign will be given to it. e nenhum sinal será dado, Except Jonah the prophet. senão o sinal do profeta Jonas. Hallelujah. Aleluia. Now I'm showing you Agora estou mostrando that Jesus que Jesus now is referring está se referindo to what I've been speaking about for 3 sessions. ao que eu falei em 3 sessões. Hallelujah. He says, you're not going to waste my time with signs and wonders. Você não vai perder meu tempo com sinais. My time is very limited. Meu tempo é muito limitado. I got 3.5 years here. 3 anos e meio. I'm not going to mess around pulling everyone out of the tomb, Vou tirar pessoas, não vou ficar tirando pessoas da tumba, spending all my time in hospitals. mandando para hospitais. I'm here for impartation. Estou aqui para transferir, Give you keys to the kingdom. dar chaves para o reino. And if a couple of people are sick, I'll heal them. Pessoas sentadas eu vou curar. Hallelujah. Aleluia. Don't come looking for a sign. Não fique procurando o sinal. Many folk, when they're in our gathering, Em nossas reuniões, they always say, where's the altar call? onde está o chamado Where's do the altar? praying for the sick? Onde está a oração pelo doente? I want to disclose to you Eu quero that many of you have dizer para been você que healed muitos de vocês foram curados just by being here. pelo fato de estar aqui. I just sense some hearts have been healed. Há corações curados hoje. Some hearts have been liberated. Corações liberados hoje. Let's look at this. Ouça, Verse 30. verso 30. For as Jonah became a sign to the Ninevites, Por assim como Jonas foi sinal para os so ninivitas, also the Son of Man will be to the assim generation. o Filho do Homem será também para esta geração. The Queen of the South will rise up in the judgment A Rainha do Sul se levantará with the men of this generation com homens desta geração and condemn them. e os condenará, For she came from the ends of the earth pois dos confins da terra to veio hear the wisdom of Solomon. para ouvir a sabedoria de Salomão. And indeed, E eis que aqui a greater than Solomon is here. é maior do que o Salomão. Hallelujah. Aleluia! If you are getting excited Se você fica animado about Solomon's temple, sobre o templo de Salomão, hallelujah, pay close attention. Pay close attention. preste atenção. If you think Se você pensa that Solomon had all the knowledge, que Salomão tinha o conhecimento, I want to present to you Jesus Christ, eu quero apresentar Jesus Cristo, who is greater que é maior than Solomon, que Salomão, is greater than his temple, maior do que o templo, is greater than everything that the temple possessed. maior do que tudo que o templo tem. He is here. Ele está He's aqui, standing in front of you. ele está diante de vocês. Doesn't have to give you a sign. Ele não precisa dar o Just sinal, believe. somente creia. Hallelujah. Aleluia. (32). 32. The men of Nineveh Os homens de Nínive will rise up in the judgment se levantarão no juízo with this generation, com esta geração and they'll condemn it, e a condenarão, for they repented at the preaching of Jonah. pois se converteram com a pregação de Jonas. Now, there is a crowd Há um grupo that want to see what happened to Jonah. que quer ver o que aconteceu com Jonas, Unless they see a big fish a menos que vejam um grande peixe vomiting the apostle engolindo o apóstolo, in Rio, vomitando o apóstolo, Galion um galeão International, internacional, you will not believe. não vai crer. Hallelujah. Unless you see A menos que vejam
An apostle Um apóstolo that pulls somebody out of the grave. que puxa alguém do túmulo. This generation will not believe. Essa geração não crerá, Because it essentially, porque o santuário it is an evil generation. nessa geração ela é maligna. Hallelujah. And he says, Ele diz: and indeed, de fato, a greater than Jonah is here. o maior do que Jonas está aqui. If you are marveling about Jonah, Se vocês ficam falando de Jonas, if you are marveling about Nineveh, estão maravilhados com Nínive, I want you to know eu quero que saibam this is a new day que é um novo dia, where the Lord of his church quando o Senhor da igreja is presenting himself está se to apresentando his people, para todo o seu povo. where the image of an unshakable God Eles são a imagem is do Deus que pode ser, não through pode the ser lives sacudido of men. através das vidas and dos homens. presenting this image Está apresentando a sua to the imagem people of God. para o povo de Deus, através do povo de Deus. This evil generation Essa geração maligna will only believe só crerá when they see signs and wonders. quando virem sinais e maravilhas. Oh, how big is your church? Quão grande é a igreja? How big is your music team? Quão grande é o seu grupo de louvor? How many people you have? Quantas pessoas vocês têm? Oh, this, that. Isso e aquilo. Amen. Amém. The one greater than Jonah Maior que Jonas is here. está aqui. Amen. Come, let's just stand together. Vamos ficar de pé. Father, we thank you this night. Pai, te agradecemos hoje. Thank you for taking us on this journey. Obrigado por essa jornada.